horas e 7 minutos, ao vivo, direto dos estúdios do AC 24 Horas, aqui no Morada do Sol em Rio Branco. E você aí com as imagens de Uide Melo, do Terminal Urbano que foi palco de uma grande paralisação, uma paralisação geral do transporte coletivo nessa semana, né? Que contou com a paralisação dos motoristas, que alegavam que estavam há 2 meses sem receber salários da empresa Rico Transportes. A Rico, que é a única concessionária até agora contratada pela Prefeitura de Rio Branco para prestar o serviço. Foi uma confusão, um caos, Astério, que Rio Branco sofreu na segunda-feira. Ninguém estava esperando, né? Ninguém foi avisado. Surpresa, né? E ninguém foi avisado, né? Sim. Nenhum momento foi avisado, nem o RB Trans foi avisado e parou total. Não foi nem 70%, foi 100%. Então, assim, tem uma certa uma quebra da legalidade nesse aspecto aí, que nunca pode parar 100%, né? Porque é um serviço essencial. Entendeu? Então, assim, Rio Branco sofreu mais uma vez com essa questão do transporte coletivo. Para quem achava que a gente não estava sofrendo, sofremos de novo, né? O cidadão mais carente, que precisa do transporte coletivo, passou por maus bocados. Esse assunto ainda não foi resolvido, né? Existe um impasse aí, porque os motoristas começaram a receber na semana só a questão do FGTS, alguns receberam salários. Então, assim, é um assunto que volta e meia volta à tona, Astério. E eu queria começar falando também que o Uide Melo, nosso repórter, foi lá conversar com a prefeitura, né, para saber o que foi que aconteceu. E a informação que o AC 24 Horas obteve o processo de licitação está parado. Bocalhão está entrando no seu 5º ano de gestão, prometeu uma revolução no transporte público de Rio Branco, e nós estamos entrando no 5º ano sem empresa, sem concorrência. E hoje nós tivemos essa situação aí que aparentemente a prefeitura está em dias com os repasses à empresa, mas a empresa não estaria cumprindo com os funcionários. Astério Moreira, e aí? A prefeitura não pode ficar refém como está refém. Certo. Né? A gente sabe disso, que a prefeitura hoje é refém. Pararam sem dar satisfação nenhuma, um prejuízo grande para quem utiliza o transporte público. Então, a prefeitura precisa tomar medidas jurídicas. Agora, a gente sabe que a última licitação foi feita quando o ex-prefeito, saudoso ex-prefeito Isnar Leite, estava ali à frente da prefeitura, que foi em 2005, por aí assim, 2005, 2006. Então, de lá para cá... Quase 20 anos. Quase 20 anos. De lá para cá, a gente vê que sempre estão falando, não, vai ter que fazer isso, fazer aquilo, e não se faz. Eu acho que chegou o momento em que a prefeitura vai ter que tomar, nesse 2º mandato agora, todas as providências para resolver o problema do transporte coletivo. Porque o que é que está acontecendo? Se a prefeitura está pagando, por que é que os funcionários, os motoristas estão recebendo? É alguma coisa que está errada. Porque a utilização do transporte público ela é essencial. E até onde a gente sabe, dá lucro. Dá lucro. Dá lucro. E olha só, não é só o problema do transporte coletivo que está repercutindo aqui na capital do Acre. Nós tivemos também uma decisão liminar da Justiça, Astério, suspendendo o aumento de salário que o prefeito Tião Bocalhão aumentou de 15 mil para 28.500. E 500 o valor dos secretários. Então, assim, secretário... Imagina, Astério, nós mortais... Nós humanos... O teu chefe vai e promete assim, olha, Marcos e Astério, Roberto Vaz prometendo, a partir de janeiro eu vou aumentar o salário de vocês, eu vou aumentar mais de 70% o salário de vocês. A gente fica animado, não fica? Meu Deus, não, já... A gente já começa a gastar, eu acho que eu já começço até a gastar por Tem gente que já foi em concessionária, já faz concessionária, já faz... Trocou de carro, já troca de carro, já faz a coisa. Mas aí a justiça, uma ação através de uma ação popular do vereador Heber Machado, que entrou com uma ação,
Suspendeu até a análise do mérito. Quem analisa o mérito? Os desembargadores. Foi uma decisão liminar. Essa decisão liminar, ela a gente não sabe por quanto tempo ela pode perdurar, meses, né? Sim. Então, o judiciário às vezes demora, às vezes não demora. Então, assim, por enquanto, torneira fechada para o aumento, Astério. Mas apesar do Bocalhão falar que o salário de 15 mil era miséria para os secretários. A gente sabe que está uma onda de aumentos de salários de prefeito, vice, vereadores e também de secretários municipais, presidente de fundação, autarquia e tal. Em Manaus aconteceu a mesma coisa. Um juiz de lá suspendeu e aguarda-se lá o julgamento do mérito, o mesmo que ocorreu aqui. O que se argumenta, né, na denúncia aí é de que não se cumpriu o prazo constitucional dos 180 dias para poder fazer o reajuste. Como a Justiça vai interpretar? Você sabe que agora o Supremo ele estabeleceu a interpretação, né? Um interpreta de um jeito... Existem decisões modulares. Depois que inventou essa ideia dos efeitos modulares de uma decisão... E alguém lá do colegiado pode dizer, não tem problema não, a interpretação diz assim, o que é 180 dias? E pronto, entendeu? Eu acho que deverá ser efetivado, na minha opinião. Vamos ver, né? Um pitaco. Eu espero para ver. Acha? Você vai esperar? Eu espero para ver, Eu acho que ainda vai passar muita água por debaixo dessa ponte e seremos testemunhas desses acontecimentos. Olha só, informação de última hora, Astério. O MDB aclamou Wagner Salles hoje na eleição. Agora há pouco, né? Agora há pouco, Wagner Salles, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, como presidente até agosto, a eleição de fato, né, do diretório do MDB. Ele interinamente vai comandar o MDB até lá e tem novidades. Marcos Alexandre e Jéssica Salles anunciam que serão candidatos em 2026. Até então não existe novidade em relação a isso aí. Já está programado, está no já script. Estava programado. Só que eles estão de olho. A gente estava esperando que o Marcos fosse deputado estadual, né? Alguma coisa assim, ele né? já vem, há tempos que ele vem sonhando, né, com Mas não, olha a Assembleia só. Legislativa. Eles estão de olho na disputa do Senado e na disputa da vaga de vice-governador. Ou seja, o MDB quer compor chapa. Com quem será que ele vai compor chapa, Astério? O MDB está querendo refazer o caminho que ele deveria ter feito lá atrás, que era uma composição com o progressista, com o governador Gladys Cameli na eleição de 2024, ano passado. Certo. Tanto é que esse rastro de derrotas, né, esse efeito dominó, porque foi efeito dominó. Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, e foi passando, chegou em Rio Branco, bateu em Brasília e foi por aí afora. Foi dominó, por causa de uma decisão equivocada. Agora, o MDB parece... Porque eu ouvi também de um importante líder do MDB, de que o MDB hoje é a única oposição no Acre. Não tem oposição. Quem está brigando pelo governo é o grupo que ganhou em 2018. Exato. É quem ganhou. Está ali Maílza, está aí Alain e tal, por aí é Bocalhão também. Então, então o MDB hoje é oposição. É o único partido de oposição no Acre. Resultado, se vai compor, aí acabou a oposição, né? Mas ele está fazendo papel de noivo agora, né? Tá esperando ser cortejado, ó. Não, mas sempre é assim. O MDB sempre começa com essa conversa. Não, porque aí me parece que aumenta as chances. Claro, a gente tem que observar que Jéssica Salles, Marcos Alexandre, Chicão, Leila são lideranças que perderam por diferenças mínimas. E tem votos, né? Agora, esse capital político do MDB, o que é que o partido vai fazer? Eu acho que o caminho deve ser mesmo o de uma aliança, coligação. Porém, se numa pesquisa, hipoteticamente, Jéssica ou Marcos Alexandre aparecerem lá com 50, 40, aí eles já vão querer se empolgar para o chapa majoritário, mas não tem capital. Tem capital político, mas não tem capital financeiro, que foi o que aconteceu na eleição passada. Pois é, mas aí numa composição. Já estão colocando assim, estamos aqui.
Ainda estou aqui. Que nem o filme da... né, ainda estou aqui. Aí a gente entra nesse aspecto. Qual é a tendência? Que rumo o MDB pode chegar? Bom, a tendência é o quê? É mais fácil ir com o Alan? É mais fácil entrar no grupo da Maílza? Como é que pode se desenhar essa história? eu acho que é mais atrativo uma composição com a Maílza. Por quê? Porque, hipoteticamente, também ela vai ser governadora, eventual governadora, né? Então vai estar no poder. Os deputados estaduais da chapa do MDB e os federais vão precisar de poder. Mas lá já não tem mas na chapa da Maílza, teoricamente, tem um Gladys. Aí vamos colocar uma Jéssica Salles para disputar voto com o Gladys? Mas pode ser, numa aliança não teria problema. Ruim para o Gladys é o mesmo candidato do PP, do progressista, mas numa aliança para eleger eu falo isso agora, porque a Jéssica aparece bem nas pesquisas. Para o Senado, inclusive. E, inclusive, no segundo voto, entendeu? Então, assim... Exatamente. Agora, o que é interessante também, Marcos, aí, é o que a gente ouve do MDB. Isso aqui eu estou passando o que eu ouvi. Não só eu. Luiz Carlos também, Moreira Jorge. O MDB reclama de que já teve conversas com Alan, mas não é formalizado um compromisso. Eu não sei se é cedo para o senador Alan chegar e dizer, olha, vai ser assim, assim, não sei. Mas o que eu ouço também do lado do grupo da Maílza, conversaremos com o PMDB, mas sem faca na garganta. Entendeu? Então, não, nós queremos isso, queremos secretaria, não, calma. Então, eu acho que o partido é uma boa opção para quem quer vencer, inclusive no primeiro turno. No primeiro turno. E a gente tem. Com Bocalon, dificilmente o MDB iria compor. Né? Eu acho que não compõe. Mas com Alan, Maílza, está aberta a corrida. Mas vamos lá. Hipoteticamente, gente, eu não estou dizendo que isso aqui é fato verídico, como diz um amigo venérico, mas vamos dizer assim, Alan candidato a governo, X. Vice, eu não sei se seria o Marcos, mas vamos colocar o Marcos. Candidatos ao Senado, Petecão e Jéssica. E aí, seria uma chapa interessante? Muito interessante. Muito interessante. É isso que eu tô fazendo o desenho muito interessante. E tem a outra chapa. Vamos lá. Claro. Vamos colocar a Maílza na cabeça. Vice a gente não tem... Do Juruá. O vice deve ser um do Juruá. Deputado Clodoaldo, hipoteticamente. Vamos lá, hipoteticamente. Pronto, olha, estamos formando a chapa. Aí, ó. Senado, o Gladys é um. É o primeiro cabeça do Senado. Talvez o único ali, né? Não é isso que eu vejo. Eu vejo o MDB, teoricamente, mais inclinado, mais fácil para o Alan, mas é como você disse. O poder... Não existe o compromisso. E como diz o Narciso Mendes, o poder é afrodisíaco e aqui no Acre dá um tesão da porra. Entendeu? Dobrado. É dobrado, entendeu? Então, assim, a gente está só fazendo esse desenho porque o que a gente está falando aqui pode acontecer. Todas as possibilidades estão abertas aí. A gente sabe que não é um ano eleitoral, mas haverá muitas conversas de bastidores, né? O MDB só não pode errar mais uma vez. Ele vem errando sucessivamente. O MDB ou Wagner não pode errar mais uma vez? Mas o MDB acompanhou, né? Porque ali havia uma tentativa de entendimento com o governador Gladys Cameli, aí o PP ia compor em Cruzeiro do Sul, compor aqui com Alisson Bistende, seria visto o Marcos Alexandre, lá em Brasileia, o vereador Joel. Eu ainda acho que o que você está dizendo confere de fato, mas dependendo das pesquisas, o Wagner pode dar um cavalo de pau de novo, valorizar o peixe dele, achar que ele é imbatível. Então, assim, a gente tá só, né? Você sabe que a Jéssica tinha mais de 70%. Tinha. Então, era um negócio assim. No final, para quem perdeu por 200 votos, né? Eu acho que serviu de exemplo, né? De como, eu me lembro muito do senador Luiz Bezerra. Ele dizia, olha, se você cometer um erro num processo político, pode ter como resultado a derrota certa. Acabou, não tem? A gente viu o jogo. E foi no nascimento, né? Foi, exatamente. Ali não tinha como ter outra alternativa. Você também não pode subestimar uma pessoa, não pode ser subestimada, aliás, duas, que eu coloco no jogo. Gladson Cameli. Não subestime o potencial do governador Gladson Cameli
estando no governo ou candidato ao Senado. Não pode ser subestimado, porque ele tem uma liderança, ele tem um carisma, as pessoas gostam dele, ele está bem. Astério, uma coisa, eu vejo uma mudança de postura no Gladys. Você lembra muito bem, no início de governo, que tinha aquela coisa que o Gladys não tinha palavra, que o Gladys não cumpria a palavra, e eu vejo que isso deu uma guinada. Eu falo isso porque com todos os prefeitos que eu conversei, todos os prefeitos do PP, né, do pessoal... Os aliados, né? Os aliados. É de uma boca só, de uma boca para outra. Eu tenho compromisso com o Gladys. E com o outro. Aí só o tempo vai dizer. Então, assim, eu acho que o Gladys está muito bem amarrado. Sabe quem também não pode... Por quê? Porque ele vem cumprindo a palavra com os aliados. Eu acho isso importante. E outra coisa, depois da eleição ele já aproximou os prefeitos, ele vai ajudar. Ele vai ajudar todos os prefeitos. Agora é interessante que também não pode ser subestimado o Jorge Viana. O Jorge Viana? Ele foi o segundo mais votado para governador. Ele aparece sempre como na segunda vaga para o governo e para o Senado. Não pode. Então, o Lula sempre nas pesquisas 30, 33, 35. O Jorge também. Quer dizer, numa disputa para o Senado, porque ele é candidato majoritário, ele não precisa de um candidato a governador, ele não precisa de uma chapa de estadual, muito menos de federal. A candidatura é solta, é majoritária. Ele pode, a pessoa dizer, não, o Jorge foi um governador, vou votar no Gladys nele, ser ele o segundo voto. Então, não pode ser subestimado. Eu queria bater nisso, porque ontem quinta-feira, o ex-governador, o ex-senador, o ex-tudo do Acre, Jorge Viana, que atualmente preside a Apex, deu entrevista no Roberto Vaz, lá no Bar do Vaz, e foi uma entrevista que eu notei uma mudança de postura. E a mudança de postura, tem um vídeo aí, tem um trecho, né, Wid? Eu queria soltar agora para você ver que isso aqui que me chama atenção. O Flaviano, eu não estou aqui querendo polemizar, mas não tem jeito, tem o programa. O Flaviano um dia estava lá num outro programa e perguntaram para ele, e o Márcio Bittencourt, um traidor? Eu não tenho nada a ver, não estou falando aqui do... Flaviano falou assim, traidor. Geraldinho, um traidor, pô. O cara enganou todo mundo. E depois, e nós fomos apoiar esse cara em detrimento de um senador Nabor Júnior. Uma figura que está na história do Acre, vivo. Graças a Deus vivo. Então, ou a gente reconhece quando a pessoa está bem, ou então a gente fica repetindo o erro. Hoje você não faria mais isso? De jeito nenhum. Eu estou com 65 anos, estou mais maduro, se a gente não fizer, então assim, fiz M. Quando a gente faz M, vai. Se eu fosse fazer a lista, ia ser grande, porque a gente começou essa história política. Outro dia eu também falava isso. Rapaz, o Gladys se elegeu com a gente, o Alan Rick se elegia com a gente, o pessoal pedia voto para Dilma. Por que agora tem que ter ódio um do outro? Não precisa disso, cara. É só uma eleição. Nós somos do Acre. Não, e aí quando passou a eleição, e o Gladys era meu colega no Senado, depois agora vamos caçar os petistas. Eu digo, pra quê, cara? Ah, mas vocês fizeram não sei o que, não é assim. Então, isso, acho que ninguém ganha com isso, todo mundo perde, sabe? Eu acho que está passando um pouco. A gente deve pacificar mais. Eu acho que está passando essa coisa odiosa. E se for o PT que faz, se for eu que estou fazendo, eu estou errado. O PT que está errado. Que nunca... Ah, mas vocês fizeram, então, se fizemos em algum momento, com algum exagero. Por exemplo, Roberto, eu vou te falar... Você pede desculpa das coisas erradas que você possa ter feito? Mas, claro, eu falo, como eu já falei, filho do Nabor Júnior, eu hoje sou grato ao Narciso. Porque os caras às vezes dizem assim, mas o Jorge Viana controlava. Controlava? O Narciso Mendes tinha o SBT, quando o Silvio Santos estava no auge, né? Falecido Silvio Santos. O jornal Rio Branco, o mais antigo jornal, 24 horas fiscalizando meu governo. Botava a câmera de filmar, tu sabe disso, lá dentro do pronto-socorro, 24 horas. E eu agradeço ao Narciso. Sabe por quê, Roberto? Porque se um cara igual o Narciso, que não aliviava, eu vou fazer a reunião e dizer o seguinte, ó, se a gente errar, o Narciso vai pegar. Não pode errar. Tem que redobrar os cuidados para não errar. Então eu agradeço, porque ele me ajudou a errar menos no governo, acertar mais. Agora, eu não agradeço os exageros. Eu até falei para ele depois, pô, Narciso, não merece os exageros. Tirando os teus exageros, e também tirando os meus, porque eu também fui duro, né? Eu acho que foi muito útil. E quem não tiver essa realidade, que for governante que não tiver, não nos trata de sorrir, não sorrir. Eu sou muito linha dura, trabalho com plano e tal. Olha só, Jorge Viana, mudança de postura. Eu acho que é a primeira entrevista do Jorge, há semanas atrás ele deu entrevista para você lá no Gazeta Entrevista.
Foi. Ele não falou mal do Gladson. Ele não citou a Ptolomeu. Ele pediu desculpas públicas Os erros do ao passado. dos erros do passado. políticos. Nabor Júnior. Nabor nunca mais. Elogiou Narciso. Elogiou adversários históricos. Flaviano. Elogiou Flaviano. Essa postura do Jorge, um Jorge mais paz e amor, um Jorge mais sandálias da humildade, é um cavalo de pau de semanas atrás para agora, é o que deve ter um Jorge para 2026, porque assim, o que eu penso? O Jorge, ele tem serviço prestado, isso aí a gente, inegável. Inegável. Mas aí a gente para dizer, o cara fica batendo no Gladson. Porra, o Gladson é avaliado aí por mais de 60% de aprovação, quase 60% de aprovação. Sim. Entendeu? O Gladson está bem avaliado em muitos itens. As pessoas questionam o governo. É natural se questionar. Mas quando tu bate em alguém popular, tu não acaba ganhando antipatia? Com certeza, e é o que a gente está vendo hoje, inclusive em Brasília, essas questões todas por lá, é que você precisa, e isso é importante, eu acho que é uma postura dele, que demonstra realmente uma maturidade. Porque, olha, eu estava pensando hoje de manhã no Orley Cameli, até ia escrever sobre ele, estou escrevendo sobre ele. O Orley Cameli, e quem me mostrou isso foi o Leonardo, filho do Flaviano, que deu entrevista para o Roberto também. Sabe o que ele disse? Olha, que bacana, tudo bem, o meu pai fez o universitário, fez os conjuntos habitacionais, o Manuel Julião, cuidou disso, cuidou daquilo, mas eu passei agora, vi lá o elevado do Bocalon, que legal, que bacana que o Bocalon está fazendo elevados na cidade, que bom que o Jorge fez isso, que bom. Quer dizer, é isso que precisa ser, os políticos precisam ver isso, sair dessa polarização imbecil, eu digo imbecil, porque o cara quer dar direita, aí faz uma besteira, todo mundo quer dar direita, vai aprovar a besteira dele para não dar o braço a torcer para a esquerda. Ou então o cara da esquerda, como foi feito agora, um monte de baboseira lá em Brasília, tem gente que ainda está na rede social dizendo, não, o presidente Lula está certo. Não está certo. Não está certo. Não está certo. Então, é preciso, e ele está demonstrando pelo menos para mim isso, né? Ele precisa, se ele é realmente candidato aí ao Senado, como está se propondo, ele precisa tornar mais leve, chega. Quando ele reclama de um ódio, de um tensionamento, ele também tem que ser exemplo de que ele não vive esse tensionamento, esse ódio. Exatamente. Eu acho que esse é o pontapé do que a gente vai ver um Jorge 2025 e 2026. Porque eu acho que esse tensionamento é ruim para ele. Porque tem gente que não gosta do Jorge. Quando o Jorge bate no cara que eu gosto. E tem gente que gosta dele, mas não gosta quando ele bate no Gladson. Exato. Quando ele bate até no Bocalon. Tem gente que não, eu admiro o Jorge, foi um governador naquela época, o cara lembra do governo E ele dele. tem que lembrar que são duas vagas. Exatamente. Então, tipo assim, peraí. É o segundo voto. É o segundo voto, tem que lutar pelo segundo voto de todo mundo. Então, a gente faz essa análise aqui, é muito interessante. E eu queria também lembrar, não está nem autorizado aqui, mas a entrevista do Leonardo Melo ao Roberto Vaz, enaltecendo que se coloca à disposição da família MDB para, quem sabe, em 2026 disputar algo. Então, assim, é o propenso sucessor do legado do Flaviano Melo, do ex-governador Flaviano Melo. Sim. E a gente faz esse registro aqui. E quem sabe, né? A gente não, política é política. Política é política, né? Mas assim, fosse outros tempos que o MDB tivesse deputado federal, tivesse estrutura, o negócio é mais embaixo. O MDB tem uma grande vantagem, além de ser um partido democrático, mas ele está tomando decisões que eu estou até gostando. Por exemplo, eu não sei se é verdade, mas eu sou pela imprensa que o vereador eleito pelo partido foi o Heber, o Nenê e o Fábio. De que o Fábio tinha proposto para o partido, né, se desligar e tal, e o MDB disse não. Já disseram que não é verdade, com a invenção de um deputado e tal. Mas eu tô então notando, o MDB disse que não abre mão de mandato para ninguém. Chega, né? Eu tô notando que o Fábio vai ser mais manso em relação à legislatura passada. E eu ainda tenho... Ele precisa de espaço. Ele precisa de espaço. Eu noto também...
A sobrevivência política, amigo. É. A sobrevivência política, ela quebra a linha de raciocínio de todo mundo. Sim, Entendeu? primeiro meu. Primeiro meu, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que nós vamos ver um Fábio bem diferente em relação aos 4 primeiros anos de... 4 não, que ele começou na base, né? Aí depois esfacelou todinha, né? Marco, falando em vereador aqui, uma coisa que ninguém, assim, acho que pensou ainda em falar, é que você sabe que aumentou 4 vereadores na Câmara. Sim. Aumentou as estruturas. Aumentou. Né? E quando se fala de estrutura, não é que um vereador ganha 150 mil, é que a estrutura correspondente à contratação de um servidor temporário, que é o vereador, corresponderia a 150 mil. Então, são 600 mil reais a mais por mês no orçamento da Câmara. Exato. Não é verdade? Então, sem contar as emendas. Sem contar as emendas. Cada um vai ter direito a 1 milhão. Quanto era vereador, qual era a emenda? Tinha emenda? Zero. Zero, não tinha emenda, olha aí. Emenda zero. O efeito Brasília no Acre É devastador. é devastador. Assim. Eu admiro a deputada Socorro Nery, que ela falou, olha, eu sou a favor de que o parlamentar tenha emendas, agora este valor aí é absurdo. Exatamente. Ela expõe com clareza, falou, olha, você está tirando ações estratégicas, tá aí as pontes que estão caindo. O governo federal não tem dinheiro, não, porque um deputado, um senador pegou a emenda, jogou lá para fazer uma quadra de esporte, para fazer, claro, obras importantes. Mas você tira as ações estratégicas do prefeito, do governador, do presidente. Estou falando aqui de presidente Lula, não, falando de qualquer presidente, pode ser Bolsonaro, Tarcísio, lá em São Paulo, qualquer um. Né? A história a gente tinha citado aqui, inclusive, sobre erros do governo federal, e eu queria citar que foi o fato da semana político nacional. Só um atrás do outro, né? Não, mas esse daqui ele foi a cereja do bolo. Foi a cereja do bolo, que foi a questão do Pix. E do cartão de crédito. Tá o governo recuou e revogou a norma da Receita sobre movimentações financeiras. Nós sabemos, aí está aí o ministro Fernando Haddad, batizado pela a turma da direita de Taxade. Isso pegou, viu? Pegou. Taxade pegou. Engraçado que ele, teoricamente, seria o sucessor do Lula, né? Mas está saindo muito... Um desastre, muito, né? Assim, eu tô falando assim, sabe aquela coisa assim, muito porrada nele. Eu não sei se ele se viabiliza. Nem o PT gosta dele. Nunca gostou, nem em São Paulo. O Lula disse que ele era o mais tucano dos petistas. Eu queria essa situação do Pix, da situação... Gente, de fato, o Pix não ia ser taxado. Ponto. Pronto. A confusão iniciou quando se teve um vídeo, né, uma inteligência artificial de um vídeo do ministro falando que ia taxar o Pix. Aquele vídeo é um... Fake. Aquilo é fake. Aquilo é fake. Agora, monitorar as movimentações financeiras de pessoas físicas a partir de 5 mil reais por mês e de 15 mil para empresas, né? Isso aí pegou. Porque o que acontece? Eu declaro imposto de renda, você declara imposto de renda. E isso não ficou claro na comunicação do governo, o que isso iria acontecer. Mas é o seguinte, eu declaro R$10, mas aí na minha movimentação de cartão de crédito tem 20. Pois é, mas aí você pega a sua filha, pega o seu primo, pega a sua irmã que está doente, usa o cartão de crédito. Mas isso não fica claro, sabe por quê? Porque só ficou no discurso. Não tem um desdobramento, uma letra escrita, um pontuamento feito. Mal, e outra, aquela questão do vídeo do Nicolas Ferreira, o deputado federal. Mais de do PL, 300 milhões mais de 300 de acessos, milhões de visualizações até hoje. A gente está fazendo uma loucura, um fenômeno. O governo rebate dizendo que aquilo era fake news. A gente aqui reitera. O vídeo do Nicolas não foi uma fake news. Não. Pela primeira vez, olha que eu tenho sérias restrições em relação ao Nicolas. Eu também tenho. Mas o vídeo do Nicolas, ele foi no ponto certo, na medida certa, pontualmente com a verdade. Eu acho que o Nicolas, que já mentiu muito, que já criou muita confusão com a informação... Pela primeira vez usou assim, uma verdade que torceu o governo.
Lula teve que recuar, Haddad teve que recuar e ponto. Jogou na lona. Jogou na lona, não tem. Lula. É fundamental isso. Eu estava acompanhando postagens, mas eu queria uma publicação do Estadão. Sim. Que eu me senti, como cidadão, pagador de imposto também, eu também tenho uma empresa, que tem assim, ó, culpar as fake news pelos erros do governo Lula é fake news. E é verdade. O governo contra-atacou com a fake news. Exatamente. Uma verdade. A defesa foi... Usou uma estratégia teoricamente bolsonarista e perdeu. Perdeu feio. Perdeu feio. Não tem perder bonito, perdeu feio, perdeu bonito. E o pior, não recuou. Lula continua dando declaração de bravata, influenciadores contratados continuam dando opinião. Acabou a lona acabou. Eu vi uma publicação, tem deputados federais, o pessoal da esquerda falando um monte de coisa, mas a Tabata Amaral, ela fez uma publicação assim, poxa, por que não se ajustou? E não volta atrás, recua. Por que não se explicou? Se está errado, refaz. Aí deixou ao ponto de chegar para um vídeo. E tem que ressaltar o peso desse vídeo. Ah, sim. O peso desse vídeo. 300 milhões. Entendeu? Mexeu com todo mundo. Mexeu com a movimentação financeira das pessoas. O Astério, você estava me contando que as pessoas estavam no restaurante e estavam pagando dinheiro, não queriam mais pagar no Pix. Exatamente. Aqui é um restaurante importante aqui da cidade. Então, assim, a gente está falando, a gente movimenta, a gente paga a conta, você transfere dinheiro para a conta da sua mulher transfere para o seu. Eu junto dinheiro para pagar a conta. Aí eu fico imaginando, poxa, mas eu declaro X, aí a Receita Federal... Cara, e eu vejo o governo fazendo um movimento, eu volto a falar, e lembrando, inclusive, um editorial do Estadão, que o PT... não representa mais a classe trabalhadora. É fato. Tivemos aí Perdeu a substância, né? Perdeu a substância. Não adianta eu estar atrelado a sindicato se o povo não está comigo. Exatamente. Entendeu? Está perdendo. E outra, é um governo federal, o Lula, estão vivendo de negação. Está tudo caro. Desde o ano passado, né? Estão vivendo de negação. E isso é o sinal dos governos que vão cair. Ele trocou, o Bolsonaro viveu de negação 4 anos. Viveu, tanto é que perdeu. E teve a resposta. Perdeu. E outra coisa, tem duas coisas interessantes. Ele mudou o ministro das Comunicações, né? Mudou o ministro para tentar recuperar o que foi perdido. Eu me lembro de que, durante a campanha eleitoral de 2018, o Bolsonaro disse que não seria candidato à reeleição. Exato. O Lula, num debate, disse que não seria candidato à reeleição. Eu quero saber o que acontece com esses caras, sabe? Tudo mentiroso. Cara, pelo amor de Deus. O Lula chega. É preciso o Bolsonaro inelegível. O Lula se afaste, bote uma nova geração, eu volto a vira dizer, a página. O Bolsonaro só existe por causa do Lula. Se o Lula tivesse uma atitude de hombridade para pacificar esse país, ele era o primeiro a dizer, não vou disputar, vou lançar alguém aí e tô fora. O Bolsonaro morria, porque um vive do outro. Retroalimenta, né? Esse retroalimenta. Então, assim, a gente faz essa pontuação, porque ela é verdadeira e ela é pontual nesse aspecto, entendeu? Mas... falamos demais desse assunto, né? Já deu conta aqui, a gente tem que correr com muitos assuntos. Olha só, o governador Gladys Cameli esteve essa semana cumprindo algumas agendas e eu queria falar assim, Astério, um homem apaixonado, ele é diferente, né? É um cachorro. Ele é um cachorro, né? Eu já tinha usado essa afirmação. Isso aí eu queria, Wilde, que você... Isso é o que o povo fala, o homem apaixonado é um cachorro. Um homem apaixonado. Vamos lá, o Gladys é louco. Ai. Comportar igual as pessoas. Então, nós somos iguais. Mas eu quero lhe dizer que eu não vou andar escondido.
Então, em breve, o senhor pretende... Não, quando a primeira oportunidade. Pode ser com uma, pode ser com o outro, e lá vai. Não, mas quando eu digo isso, é por isso que eu digo, vocês tomarem cuidado. O que tem que se dar certo, deu certo. Então, pela sua cara, o senhor tá apaixonado, isso é verdade? Eu tô louco, mas rapaz, não tá vendo? Bronzeado. Se cuidando. Fazer são boas, né? Eu ainda dou corda. O Gladys é isso, né? Aí, gostei Aí, da a música. música. O homem apaixonado é um cachorro. O governador não se faz diferente, é de carne e osso. Mostrando aí, né, a sua profusão. O homem disse que tá louco. Que daqui a pouco ele assume alguém. Não, interessante que o governador, o Gladys, ele fala empolgado, né? Assim, Ele fala empolgado. Parece empolgado. um menino de 15 anos, né? Parece. Porque nós já tivemos 15 anos Já, um dia. meu Deus, É, a primeira aquela namoradinha, a gente empolgação ficava do primeiro doido, amor, né? Pois é, rapaz, o cara... Adolescente, O né? cara tá ali naquela Parece coisa. um adolescente, é. Mas a gente... Isso aí foi na quarta-feira, numa agenda pública. E, inclusive, tem até uma charge, né? A charge de quarta-feira que a gente vai mostrar ali. Só love, entendeu? É muito legal essa... Começou com aquela das escovas, né? Das escovas. Começou, o primeiro sinal foi aquele, né? Depois amando, Aquele né? coraçãozinho ali e tal, juntando as escovas. Exatamente. Aí, esse é o ponto. Mas vamos lá. Mas o Gladys também deu alguns recados nas agendas. A primeira é que ele aguarda o fim da lua de mel para falar com Bocalhon sobre o espaço do PP na prefeitura. Primeiro ponto. Essa semana, o vice-prefeito, que está como prefeito interino, né, em exercício, assumiu com o plenos Alisson poderes, né? Bisteni, disse também que o PP será contemplado na gestão. Todos, abre aspas, dessa aliança farão parte. Fará parte mesmo, Astério? Mas eu já ouvi, eu acho que foi no Tricas, de que o Gladys disse, olha, eu não quero nenhuma secretaria, não. Teve Ele não quer. Mas o PP quer. O PP quer. Então, peraí. A gente tem o quê? Tem educação, que está aberto. E o que mais? Tem mais umas 3 secretarias. Que ainda não estão preenchidas, né? Tem. O problema que eu soube do PP é que ele quer porteira fechada. E o Bocalhon não dá porteira fechada nem um parente próximo dele. Ele não dá. Ele vai sempre colocar, porque ele tem que se proteger. Isso né? não devia ter sido conversado antes? Na verdade, eles conversam muito, mas querem impedir a divulgação, entendeu? Assim, parece que tem ainda uma resistência. Né? A gente tem que dar furo, né? Como foi o caso da Fundação Garibaldi Brasil. Certo. Né? Ali que foi um furo ali, o Neto, economista, assumiu interinamente, né? Sim. Então, e parece que quando você vaza uma informação dela, eles não gostam. Mas uma coisa é certa, Bocalhon e Alisson, eles estão mais integrados do que a gente imagina. Ponto, é o primeiro ponto. Eu queria ressaltar também a Maílza, que não para de andar. Maílza, de olho em 2026, vice-governadora, tá tomando cafezinho com tapioca na rua, na barraquinha da Dona Lídia. Olha a cara da Maílza de felicidade, comendo a tapioquinha, toda feliz. A Maílza, mulher que a gente... Marcos, na verdade, a Maílza é assim. Ela é assim? Ela é assim, ela é porque desse jeito. O escudo de senadora... Exatamente, criou aquela ideia de que é uma pessoa que está ali no pedestal. Não, a Maílza é simples, ela é... Rapaz, precisa ver como é que ela é, sabe? Quanto mais mostrar isso dela, a naturalidade, é melhor. Sim, claro. Isso conta, não conta, Astério? Muito, conta muito. Eu acho que a gente percebe claramente o governador Gladys Cameli, isso aí não é nem um desfeito ao Bocalhon, ao Alain, a quem quer que seja. Ela é a vice-governadora e provavelmente vai assumir o governo. Ele tem que empoderá-la, ele tem que colocar ela, porque ela é pré-candidata do PP, com apoio da bancada estadual, com apoio da bancada federal, que a gente sabe, dos prefeitos que o PP elegeu, que foram 16 prefeitos, mais os aliados, então ela precisa ser empoderada. E a gente percebe, se o governador não estivesse dando carta branca, ela estaria no mesmo papel de vice que ela estava anteriormente. Ele disse, inclusive, essa semana, em várias agendas, falou assim,
eu pedi que a minha vice-governadora andasse em todas as secretarias, entendeu? Porque ela... E elogiou ela de cabo a rabo, entendeu? Assim, muito, muito firme, né? Ela tem sido, como a gente tem comentado aqui, ela é muito leal e comedida, né? Ela nunca quis fazer nada que desagradasse a autoridade do governador. Afinal de contas, ela é vice. Astério, a gente falou da Maísa. Eu queria falar de uma pessoa que foi do charge de domingo, eu queria voltar à charge de domingo, o Ide. Isso aqui, essa charge. O que vai ser feito com... A Nabirra ainda existe na gestão Bocalhau? Porque estava falando que até o bispo foi interceder por ela. Eu acho que na fotografia dos novos secretários ela não vai estar. Pronto. Eu acho. Esse é o primeiro ponto, né? Se não, já estaria nomeada. Rio Branco passou pelo... Nessa semana teve problema de greve de ônibus, teve muita reclamação. E Rio Branco é uma cidade que não para de acontecer as coisas, né? Então, assim, eu queria voltar à charge de segunda-feira, o nosso vice-prefeito aí, prefeito exercício Alisson Bistenha, aí na charge de segunda-feira. E para mim, a melhor de todas envolvendo o Alisson, que é a de terça. Terça-feira aí, ó. Volta logo, Bocalhau. Enquanto isso, Bocalhau de férias ali curtindo e o Alisson trabalhando. E como tem trabalhado o vice, viu? Pois é, ele assumiu com plenos poderes. Eu achei muito legal. Para quem achava que ele ia ser aquele vice ali, não, Bocalhau viajou. A prefeitura é sua, tá aqui os assessores. Tanto é que o pessoal nos gabinetes tem tratado o Alisson como realmente diferente da Maísa. Ou da Maísa, desculpa, da Marfisa, né? Da Marfisa. A Marfisa não tinha. O Alisson já está empoderado. Essa semana também, inclusive, essa é a charge de quinta-feira, teve um estudo do professor Orlando Sabino, nosso colunista economista. Ótima renomadíssimo, coluna. Respeitadíssimo. O homem que tem peso aqui no AC 24 Horas. Tem. Né? Falando que o Acre, nos primeiros repasses, né, da União para o Acre já perdeu 20 milhões, né? Mais de 6% da arrecadação comparando com o mesmo período do ano passado. E que não é motivo para o Acre acender a luz amarela. Pronto, é o primeiro... Calma, gente, que ainda tem os outros repasses. E teve charge falando sobre isso, o governador aí, a charge, o governador com essas contas em queda, como eu vou fazer para nomear os afilhados dos meus aliados. Aí entre os prefeitos que estão fora desse então o prefeito tem a prefeita Néa, que foi nomeada Bené Damasceno. Todo mundo agora tem que estar para trabalhar. Tem que botar para trabalhar, porque é aliado, né? Aliado, ajudou. E tem a de hoje, a sexta-feira também, que essa aqui é interessante. Aí, sobre o corte. Os 28 caiu, 28 mil caiu. Heber Machado, Valtim Bocalhau. Você não pode me obrigar a diminuir meu salário, nem no meu. O pessoal ali pegando no dinheiro. Não chame o Heber para tomar um café com o secretário na prefeitura. Pois o pessoal não está gostando do Heber Machado, não. Diferente a postura do Heber, né? Um político que sempre foi governista. Pois ele está fazendo o caminho, né? De tentar retornar para a Assembleia Legislativa. O mesmo caminho que a Michele fez, que o Jaru, de Roberto Duarte. Isso. Agora, espera-se que ele tenha essa mesma atitude se ele chegar na Assembleia, né? Exatamente, porque o Heber sempre foi um cara aliado ao poder. Então, tipo assim, é uma postura diferente a dele. Vamos lá, eu queria falar, só para encerrar a boa conversa de hoje, que foi um assunto, eu queria que inclusive o Astério me ajudasse a comentar, a situação do maníaco do Horto. Ali a imprensa teve um papel... O assunto que o AC 24 Horas teve a gente que ajuda a fazer o jornal todo dia, o Astério, toda essa equipe que fica aqui por trás, tivemos um peso, e sabemos disso, de fazer essa movimentação. O maníaco Guilherme Silva da Cruz, de 24 anos, é o homem que no sábado passado tentou estuprar uma senhora, uma servidora pública de 50 anos, ela é até da prefeitura de Rio Branco, de 50 anos, né? Um absurdo no Horto Florestal. Que loucura. Ele agrediu ela. Eu tive acesso às fotos, não foram
do rosto da mulher. Eu conheço a mulher. É absurdo. A cara da mulher estava toda marcada. Nossa. Se fosse uma Maria da Penha, era preso na hora, né? Fosse Sim. um companheiro, né? Era preso. Por pouco ele não matou ela, né? Ué, pois é. A mulher, ela estava toda marcada. Ela desmaiou. Olha isso. O cara pegou a pochete dela, a alça da pochete, enrolou 2 vezes no pescoço dela e jogou no igarapé. E me vem promotor e juíza concordar, porque juíza tem um poder de discordar de promotor, porque ela é a palavra unânime. Dizer assim, foi apenas uma lesão corporal. Para mim, aquilo ali foi uma tentativa de homicídio. O cara tentou ali fazer o game, ainda bem que a mulher gritou, o pessoal chegou perto. O cidadão foi solto no domingo. Solto. Chocou todo mundo. Chocou né? todo mundo. Teve uma comoção. Os policiais que prenderam ele, vão ser investigados, porque aquilo lá não foi, entendeu? Foram passados para o Ministério Público, um grupo lá que faz investigações sobre militares, por crime de tortura. Teve uma inversão de valores, Astério. É isso que causa, muitas vezes, indignação, né? Exato. Nas pessoas. O judiciário agiu. O Ministério Público agiu. Ainda bem. Agora, teve uma coisa que eu achei errada e desnecessária. Um preso como ele, reincidente, mas ele tem que ficar isolado. Soltaram ele levou uma pisa lá ele teria que ficar necessariamente isolado. Por quê? Porque, apesar do absurdo, do crime hediondo, que para mim já é hediondo um negócio desse. É uma categoria de hediondo. Para mim é categoria de hediondo. Você não pode executar uma sentença sem um processo legal e um julgamento justo. Eu tive acesso a outro processo que ele responde. É o mesmo modus operandi. E engraçado que era para estar condenado e preso. O cara é reincidente, não tem controle sobre si, entendeu? Então, assim, infelizmente, e graças a Deus nós temos liberdade para fazer o que nós fazemos. Tem muita gente que questiona a liberdade do jornal, questiona a legitimidade de um jornal. O jornal é para isso, para mostrar o que ninguém mostra, entendeu? Então, assim, graças a Deus, os cabeças do MP, os cabeças do Judiciário, agradeço aqui pessoalmente o juiz, o Lodge, né? O juiz Lodge, a promotora Neuma, que foi tão rápido, ela fez uma ação, o juiz na mesma hora decretou a prisão. Ainda bem que o vagabundo não fugiu, porque ele podia ter fugido, né? Conseguiram. Agora tem essa história de que ele bebeu sangue, né? Já tem outra confusão. É o depoimento dele, né? Então, assim, a gente faz isso aqui porque, gente, fazer jornalismo não é fácil. No Acre é mais difícil ainda. Aqui é terra do muro baixo. Aqui nós temos que fazer jornal contra poderosos. Aqui, às vezes, a gente tem que escrever e mostrar verdades até sobre pessoas que fazem a nossa segurança, policiais militares. Ou vocês acham que nós não somos ameaçados? Então, assim, a gente tem que ter muita resiliência. Mas, graças a Deus, esse é um episódio aqui que mostra, mais uma vez, a força do jornal, Astério. Sim, com certeza. Eu, quando vi, me lembrei de anos passados, do jornal A Gazeta, Jornal Impresso, o Silvio Martinello, Roberto Vaz, os grandes jornalistas que passaram por lá. Exatamente. Que foram resistentes, assim, eram uma vanguarda, né? Porque não era fácil. E graças a Deus nós conseguimos fazer história nesse episódio, porque uma injustiça estava sendo... Se a imprensa não entra em justiça, ia passar em branco, entendeu? Então, assim, essa situação tem que ser revista. Mas é isso, pessoal, a gente faz esse recado aqui. Mais uma boa conversa vai ficando por aqui. A gente espera você na próxima semana, sempre às 11 horas. Não vou estar. O Astério vai viajar, o Luiz está chegando, aí eu vou bater bola aqui com o meu amigo Luiz Carlos, né? Que eu descobri que é o homem da onça, né? O homem da onça, o homem é forte, Ele fica brabo, ele. Olha só, gente. E a gente agradece a sua audiência e
e continue comentando, compartilhando, a gente lê tudo, viu? Você vai acompanhar todos os cortes aqui do Boa Conversa durante essa sexta, sábado e domingo. E é isso, até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, tchau.